Olá, eu sou a pastora Pamela e hoje o Departamento Infantil preparou mais uma história para as crianças. A história de hoje é sobre a fornalha. Você se lembra dos 3 amigos de Daniel? Eles eram Ananias, Azarias e Misael. Também vieram de Jerusalém e serviam no palácio. Eles também escolheram não se contaminar com a comida do palácio. E Deus honrou a vida deles. Mesmo estando na Babilônia, eles sabiam que eles não poderiam adorar outros deuses. E eles eram fiéis ao nosso Deus. Sempre adoravam a Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Porém, um dia, o rei Nabucodonosor inventou uma história e colocou a fé dos 3 à prova. Será que eles passaram no teste? O rei Nabucodonosor era muito poderoso. Na sua época, ele conquistou muitos reinos, muitos povos, conseguiu muitos escravos, todos tinham medo dele. Mas tudo aquilo que ele havia conquistado ainda não era o suficiente. Um dia, ele decidiu fazer uma estátua para mostrar o quão poderoso ele era, quão forte ele era. Era uma estátua de ouro. E assim todos deveriam olhar, admirar e adorar ao próprio rei Nabucodonosor. Vejam como eu sou forte, poderoso. Ninguém tem uma estátua assim, de ouro, tão linda como eu. Eu sou o mais poderoso de todos. Então o rei mandou chamar todo o povo da Babilônia E falou a eles: vejam, povo da Babilônia, olha essa estátua linda e maravilhosa, que sou eu mesmo. Você já viu alguém com uma estátua tão grande como essa? Ninguém. Porque eu sou o rei, eu sou forte, eu sou poderoso. Pois é, então, é o seguinte. A partir de hoje, quando vocês ouvirem o som da trombeta, verão ajoelhar e adorar a minha estátua. Entenderam? Pois quem não fizer isso será lançado na fornalha de fogo. As pessoas, elas ficaram com medo. Elas não gostavam muito daquela estátua, né? Mas ninguém queria ir pra fornalha. Então, a trombeta tocou. E um olhou pro outro e... Ai, melhor ajoelhar, né? Oh, sim, rei. Sim. Oh, sim, rei. Eu não quero morrer queimado. Então ajoelha. Oh, sim. Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram, porque eles sabiam que eles deveriam adorar somente a Deus. Ei, vocês são loucos? Querem ir pra fornalha? Podemos ir, mas nós não vamos ajoelhar e adorar essa imagem. Ai, vocês são loucos. Eu não vou virar churrasco. Nem eu. Ó rei. E toda vez que a trombeta tocava, o povo se ajoelhava, menos os 3 amigos de Daniel. Ele perguntou para os seus soldados: e aí, as pessoas estão me adorando? Estão adorando a minha imagem? Oh, imagem linda, maravilhosa, igual eu mesmo. O rei, todo mundo, né? Exceto os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles nunca se dobraram, rei. Eu não acredito. Eles não adoram os meus deuses e nem a minha imagem. Tragam eles aqui agora. Sim, senhor. E foram buscá-los. Lá vem vocês 3 de novo, não é mesmo? Sempre me afrontando. Não quiseram comer a minha comida. Algum problema com a minha comida? Não querem adorar os meus deuses e nem a minha estátua. Vocês estão pensando o quê? Que eu não sou poderoso? Que eu não posso jogar vocês na fornalha? Vocês acham que o Deus de vocês vai livrá-los da minha fornalha e das minhas mãos? Alguma coisa contra mim? Não, rei, não, senhor. Nada contra o senhor. Mas nós adoramos a Deus e nós não vamos nos dobrar à sua imagem. Pois então vocês podem ir para a fornalha. Vocês acham que o Deus de vocês vai livrá-los? Se o nosso Deus nos livrar da fornalha, glória a Deus. Porém, se ele não nos livrar, nós não adoraremos ao Senhor. Nós morreremos, mas não deixaremos de honrar o nosso Deus. Vocês estão achando que eu não tenho poder, não é mesmo? Pois saibam de uma coisa, eu sou o Deus forte. E o Deus de vocês não vale nada. Mas como eu sou muito generoso, eu vou dar a vocês mais uma chance. Só uma. Toquem as trombetas. Se vocês não me adorarem, é para a fornalha que vocês vão. E as trombetas tocaram. Todos se dobraram, mas os 3 não. Vocês estão duvidando do meu poder. Acendam a fornalha 7 vezes mais.
Não, veja como era a fornalha. Era um lugar assim, ó, fechado, cheio de fogo. Você já queimou sua mão? Dói muito. Às vezes no fogão, numa panela quente ou no ferro. Só da gente encostar, ai, queima muito. Imagina ser jogado lá dentro. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não tiveram medo. Aliás, talvez eles ficaram com medo do fogo, mas eles tinham fé em Deus. E eles sabiam que eles não poderiam adorar outros deuses, mesmo correndo o risco de ir lá pra fornalha. E agora? A fornalha estava tão quente que o fogo estava saindo para fora e eles estavam sentindo aquele calor. Então amarraram os três e jogaram eles lá dentro. E aquele fogo foram queimando os soldados. Ah! E do lado de fora ria, achando que tinha vencido. Então o rei olhou e falou: ué, mas nós não jogamos 3 homens? Amarrados? Eu tô vendo eles soltos. Eles estão andando e tem um 4º homem ali. O seu rosto brilha, ele é diferente. Eles não estão queimando? Eles não morreram. Sadraque, Mesaque, Abednego, saiam pra fora. Saiam da fornalha agora. E os 3 saíram da fornalha e as pessoas estavam admiradas. Nem os seus cabelos, nem as suas roupas queimaram. E tava todo mundo, oh, nossa, será que eles são deuses? Não. E o rei então perguntou: quem era aquela 4ª pessoa? Sim, nós vimos. Quem era aquela 4ª pessoa? Deus enviou o seu anjo para nos proteger. E nem o fogo pode nos queimar. Nossa, puxa, esse Deus é forte, hein? É mesmo. Nossa, esse Deus é bom. Então, rei, atenção, povo da Babilônia. A partir de hoje, quem falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e eu também, deverá ser preso, entendeu? Ninguém fale mal desse Deus. Esse Deus é forte, hein? Uau, olha esse milagre. Deus tirou eles vivos de uma fornalha muito quente, 7 vezes mais quente, que até matou os soldados que jogaram eles lá dentro. Mas eles não tiveram medo do fogo. Eles creram que Deus podia guardá-los. E assim foi. Existiam pessoas que também criam em Deus lá. Mas quando ouviram a ordem do rei dizendo: se vocês não adorarem, vocês deverão ir para o fogo, eles ficaram com medo, mas eles não creram em Deus e preferiram se dobrar à imagem. Enquanto que Sadraque, Mesaque e Abednego creram e Deus os honrou. Quantas vezes você está fazendo coisas erradas porque os seus amigos fazem? Quantas vezes você está indo junto com os outros? E aí depois você fala para sua mãe: ah, mas sabe o que é? Eu fiz porque o meu amigo fez. Então pare e pense, quem é você? Qual é o Deus que você serve? Se Deus nos ensina a fazer as coisas certas, nós temos que fazer, independente se alguém vai fazer ou não. Você é especial. Ore comigo. Senhor Jesus, eu tenho certeza que o Senhor é o Deus que pode me proteger, assim como fez naquela fornalha. Me ajude a sempre crer em Ti e a também não dar ouvidos às coisas erradas, que eu não faço o que todo mundo faz, mas que eu venha lembrar quem o Senhor é na minha vida e para que o Senhor me chamou. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegou a hora de você brincar. Eu estou sabendo de muitas crianças que estão fazendo as nossas brincadeiras, que fizeram fantoche, que estão até gravando vídeos com brinquedos. Isso é super legal. Que tal você gravar o seu vídeo? Peça pra mamãe segurar o celular enquanto você separa os seus brinquedos e conta a história que você mais gostou até agora. Não saia daí, o culto já vai começar. Deus te abençoe! Let the
Glórias a Deus. Domingo para nós é um dia especial, um dia de comunhão, um dia de realização, é um dia de força nova. Por isso eu quero fazer esse convite para você, para que você se prepare, se estabeleça, para que você rasgue seu coração na presença de Deus e possa ficar forte, firme, preparado para coisas novas que estão por vir. Ó, fica aí com um louvor especial agora e em seguida nós voltamos. Quem é conquistador aí faz muito barulho para o Senhor. Quem é conquistador faz muito barulho para o Senhor. Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele. Oh, o inferno vai estremecer hoje, querido. Você vai sair daqui um guerreiro. Oh, amado conquistador do Senhor. Nada vai poder te parar, nada vai poder te parar, amado. Oh, diga assim: é hora de sair do barco, acreditar e andar sobre as águas. É hora de tocar na orla do manto e receber a cura. É hora de rolar a pedra para lá e viver ressurreição. Vou profetizar e sobre os ossos secos vida vai chegar aí. Vai, profetiza, declare, declare, declare. Conquistarei tudo que o meu Deus preparou pra eu viver. Eu reinarei, pois me constituiu sacerdote. Conquistarei, conquistarei tudo que o meu Deus preparou pra eu viver. Eu reinarei, pois me constituiu sacerdote e rei. Tu és o Rei dos Reis, oh, te adorarei. Chegou o tempo de você sair do barco, meu amado. Chegou o tempo de você romper com a multidão e tocar na hora do manto de Jesus. Oh, decida isso hoje. Declare, declare. É hora de sair. Declare, igreja. Depende só de você. Tá aí o teu milagre, querido. Oh, é hora de rolar a pedra para lá e viver ressurreição. Vou profetizar e sobre os ossos secos vai vir vida, vida, vida. Receba a vida em nome do Senhor Jesus. Declare: conquistarei tudo que o meu Deus preparou pra eu viver. Eu reinarei, pois me constituiu sacerdote e rei. Conquistarei, conquistarei tudo que o meu Deus preparou pra eu viver. Eu reinarei, pois me constituiu
te adorarei. Jesus venceu aquela cruz e sobre a morte triunfou. Por isso eu sei que vencerei, minha vitória conquistou. Se você é conquistador, declare: conquistarei. Pois me constituiu sacerdote, conquistarei, conquistarei tudo que o meu Deus preparou pra eu viver. Eu reinarei, pois me constituiu sacerdote. Adoro o teu Deus, é Ele que te faz um conquistador, é Ele que te faz um conquistador, amado. A unção do Espírito Santo está sobre a tua vida e você vai conquistar e avançar. Aleluia, aleluia. Yeah. Conquistarei. Será que você pode declarar isso? Conquistarei. Será que você pode encerrar os teus punhos e declarar isso? Conquistarei. Conquistarei. O diabo estava fazendo festa no inferno e ele achou que estava tudo acabado. O diabo estava ali junto com a sua corja, com os seus demônios fazendo festa. Oh querido, ele estava ali declarando: está consumado, Jesus morreu, acabou. Agora o mundo é nosso, agora o mundo é nosso. Oh querido, quantas vezes você tem ouvido isso? Está tudo acabado, acabou, não tem mais jeito, não tem mais situação. O sonho morreu, a dificuldade está crescendo, a vitória morreu. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu quero te dizer uma coisa, eu quero te dizer uma coisa. Eis que vem ele, o cavaleiro do cavalo branco, aquele que tem o seu cabelo como branco como a neve. Oh, Ricalabachurianda, e os seus pés são como um latão reluzente. E ele desce até o inferno. E uma coisa que o diabo não esperava, ele não esperava isso. E diante do Deus Todo-Poderoso, todos têm que se prostrar, todos têm que se prostrar. E aí, amado, o diabo vai para debaixo da cabeça, debaixo dos pés de Jesus. Oh, amado, ele foi, ele se prostrou, e ali Jesus tomou a chave dele. Oh, querido, e ele conquistou todas as coisas para você. O diabo já está derrotado, está sentenciado, e você é um conquistador, Declare comigo assim: Jesus venceu aquela cruz e sobre a morte triunfou. Por isso eu sei que vencerei, minha vitória conquistou. Declare, conquistarei, declare: conquistarei tudo que o meu Deus preparou.
Eu quero ouvir, igreja, eu quero ouvir, igreja. Declare, declare. Conquistarei tudo. Preparou. Eu reinarei, pois me constituiu. Mais uma vez, declare, igreja. Declare, declare. Conquistarei. Sacerdote, diga tu és, diga comigo assim. Tu és o Rei dos Reis, te adorarei. O importante quando você começa a entrar na dimensão de Deus é você se doar, você se entregar. Então, nesse momento, nós queremos falar para você sobre entrega, sobre você ofertar, sobre você acreditar e adorar. Ou seja, lançar sobre Deus o seu melhor e colocar nele a sua confiança. Por isso eu coloquei como tema, entregar e confiar. Isso mesmo, entregar e confiar. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo 1, olha o que ele diz. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colhendo uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal, que quase iam a pique. Olha, quando nós falamos aqui, entregar e confiar, é vamos dizer assim, uma equação, né? Onde as pessoas podem resolver um grande problema nas suas vidas. Quando você quiser conhecer a prosperidade de Deus, você usando essas duas palavrinhas, esses 2 verbos, você vai com certeza conseguir alcançar um objetivo especial, né? Na visão de Jesus, esses 2 verbos são intimamente ligados. Toda vez que, falando de Jesus, você entregar, você confiar, você vai prosperar, você vai ver a manifestação de Deus ao seu favor. Pedro não teve dúvidas de entregar o seu barco. Ele, quando viu Jesus pedindo, apesar dele ter passado a noite toda pescando, não ter apanhado nada, vamos dizer assim, ele estava numa noite ruim, ou numa manhã ruim, ele estava quebradaço. Por quê? Porque não pescar significava não ter recurso, não pescar significava um trabalho que não tirou proveito, não atingiu o objetivo, não pescar significava, se eu não tenho recurso, eu não tenho como comprar as outras coisas que eu preciso, talvez coisas para o barco, talvez comida para casa, talvez roupas para eles vestirem, talvez pagar contas que ele tinha. É como mais ou menos as pessoas estão hoje, dizendo que elas estão realmente precisando de ajuda, precisando de uma cesta básica, precisando aí de uma oferta, precisando de uma ajuda do governo. Por quê? Porque as coisas estão difíceis. Mas quando quando as pessoas entenderem que o entregar vai começar a trazer uma transformação, e olha que nós, quando olhamos para Pedro, nós não vemos ele entregando simplesmente o dinheiro, mas nós vemos ele entregando aquilo que ele tinha. Talvez não fosse uma oferta financeira, mas quando ele colocou o seu barco à disposição de Jesus, ele automaticamente provocou uma prosperidade tremenda na sua vida. Ele entregou o mínimo e recebeu o máximo. Ele não conseguia tirar os peixes da água, teve que ajudar com outro barco para que os barcos não fossem ainda a pique, ou seja, foram muito cheios, muito carregados, muito abençoados. Então, se você entender isso, você vai começar a perceber que na hora que você precisa, que você está com quase nada ou nada, que você tem muito pouco, a primeira coisa que você precisa reconhecer em Deus é o entregar.
você tem que entregar, você tem que lançar, você tem que colocar nas mãos de Deus, você tem que colocar ali, talvez a sua oferta, era a oferta dele, é o que ele podia fazer. Ele falou, olha, o que eu tenho é o barco, use o barco, fique à vontade. Empurrou o barco, deixou Jesus usar da maneira que ele queria. Hoje, naquela hora, vamos dizer assim, Jesus subiu no barco, pregou, falou, ensinou, talvez converteu pessoas, profetizou na vida de Pedro. E nós hoje, o nosso barco é a igreja. Nosso barco é o local. Por isso que a tua oferta é tão importante. Porque quando você oferta, você está mostrando o teu interesse pela ministração de Jesus. Você está mostrando o teu interesse pela obra que Cristo tem que fazer na terra. Você está mostrando interesse por aqueles que Deus ama. Deus ama as pessoas, quer convertê-los. E precisa da igreja para isso. Precisa dos pastores para isso. Precisa da obra voluntária de todos que ajudam para isso. E aí, de repente, você vai ter que entregar. Você vai ter que lançar a sua oferta, vai ter que colocar o seu melhor, ainda que não seja muito, não importa, é o seu melhor o suficiente. Por quê? Porque aí virá o quê? A resposta. Você confia nele, porque você entrega, você confia na sua palavra, confia na palavra que está escrita na Bíblia. O que ele diz? Trazer os dízimos das ofertas à casa do tesouro, e se de repente ainda, né, é o primeiro momento que ele faz você fazer prova dele, provoca você a fazer prova dele, porque ele diz que abrirá a janela do céu e derramará uma bênção tal, que dela advenha maior abastança. Mas mesmo assim, se você não estiver feliz com isso, ele te dá liberdade de fazer prova de Deus. Então veja, toda vez que você dizima, toda vez que você primicia, toda vez que você coloca aí a sua oferta, você está realmente entregando, você está confiando na palavra e automaticamente você estará recebendo a promessa do Senhor para a sua vida. Então, creia nisso. Esse é o momento de você entregar, de você confiar e, mais que tudo, de você receber. Quer ver um milagre? Provoque um milagre. Quer conhecer a manifestação de Deus? Reaja através dos princípios que a palavra nos ensina. E aí você verá. Então, entrega, confia e você vai receber a proposta, a bênção, a realização de Deus para a tua vida, para a tua necessidade, o suprimento efetivo daquilo que você venha a precisar. Acredita, Deus é contigo para te dar essa resposta já. Aí embaixo da sua TV está passando aí o número da nossa conta, está passando aí Banco Bradesco, o número da conta tal, tem ali até o CNPJ, se você for de outro banco, quiser fazer uma transferência, quiser fazer um DOC, TED, sei lá o que você quiser fazer, dá para fazer. Se quiser usar o PicPay, tem aí também o QR Code aí do lado, você coloca o celular lá, ele vai ler, você faz a sua oferta. Mas se você quiser trazer também aqui na Aliança da Paz, nós estamos aqui à sua disposição, todas as de terça a sexta-feira, no horário comercial. Você vem para cá e eu tenho certeza, um dos pastores vai estar aqui para receber a sua oferta e ungir você, abençoar você de uma forma especial. Então você é livre para ser abençoado. Você é livre para receber o melhor. Só precisa entender, entrega e confia e o melhor de Deus virá sobre a sua vida. Deixa eu fazer essa oração por você. Senhor maravilhoso e Deus bendito, Deus todo-poderoso, eu creio que cada uma dessas vidas que estão agora entregando, que estão agora, Senhor, confiando, receberão o melhor das tuas mãos. A multiplicação, 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100, virá na vida deles, porque o Senhor é muito melhor que cada um de nós, porque a tua palavra é fiel, o Senhor é justo, o Senhor não volta atrás sem a tua palavra estar cumprida. Por isso eu creio que a bênção e a prosperidade de Deus encontra cada um desses irmãos. Receba, meu irmão, essa prosperidade, receba essa bênção através do seu comportamento de prosperidade, que é o quê? A sua oferta, que é aquilo que você realiza. Não deixe de fazer. Entra aí, toma o PicPay ou usa aí a transferência bancária, faz o que você tiver que fazer, porque eu sei que nós veremos a prosperidade de Deus neste tempo, aonde as coisas estão dizendo aí fora que as coisas estão difíceis. Você vai ver que o povo de Deus se sobressai, porque ele tem fé, porque ele entrega, porque ele confia e porque ele está debaixo de princípios. Aí a vitória é certa. Que a bênção do Senhor te encontre hoje, em nome do Senhor Jesus. Todo fim é sempre um recomeço. É isso mesmo, todo fim é sempre um recomeço. E eu coloquei como tema hoje, força renovada para o recomeço. Força renovada
para esse recomeço. Eu sei que você pode, eu sei que você alcança, eu sei que você tem qualidade para isso, né? Muitas pessoas têm sentido enfraquecidas pela situação que tem passado. Tem gente que está abatida. Tem horas que a gente conversa, a gente vê pessoas, às vezes por causa do desemprego, às vezes falta de recurso financeiro, enfermidade, solidão, dificuldade com os familiares, fragilidade na área sentimental, sonhos não realizados. As pessoas se fragilizam. Parece que não, irmãos. Nós somos corpo, alma e espírito. E a nossa alma, ela abarca, ela segura, ela guarda muitas informações, sentimentos. Ela coloca lá realmente uma porção de acontecimentos. E nós, seres humanos, muitas vezes esquecemos que temos como nos fortalecer para não sermos atingidos por esta barreira, por esse impedimento, por essa dificuldade. Então, precisamos levantar nossa cabeça e olhar para isso e falar, peraí, a pior situação é entrar em descrédito pessoal. Então eu não posso permitir que isso aconteça. Onde as pessoas acabam por esquecer quem elas são. Meu amado, você sabe quem você é? Pensa um pouco. Você sabe quem você é? Independente de recurso financeiro, cultura, posição social. Será que a gente entende quem nós somos? Você tem conseguido se lembrar que Jesus pagou um alto preço pela sua vida? Você sabe quem você é? Jesus foi para aquela cruz para que viesse sobre a sua vida toda a realização, para que você tivesse essa bênção, essa condição de nunca passar, vamos dizer assim, desapercebido ou até mesmo perdido em qualquer situação. Isso é muito importante. Você tem conseguido se lembrar que esse preço que ele pagou foi a vida de um filho de Deus, para realmente, você fala, eu nem mereço isso. Não é questão de merecer ou não merecer. Ele te amou primeiro, ele te amou profundamente, ele te amou antes que você imaginasse que pudesse amá-lo, e é isso que faz a diferença, né? Veja a declaração de Deus no livro de Isaías aqui, Isaías 40, 28, olha o que diz aqui: não sabes, não ouviste o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quando a gente começa a olhar essa palavra de Isaías, né, a gente começa a ver como Deus olha para cada um de nós, como Ele tem cuidado de nós. É por isso que eu coloquei força renovada para um recomeço. Por quê? Porque lá no 28 ele fala assim: Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga. Deus não se cansa. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele tem a sua força, Ele mantém a sua força, Ele tem o seu poder, Ele mantém o seu poder e Ele cuida de você de manhã, de tarde, de noite, não importa qual seja o horário, né? Ele fala assim que dá força ao cansado. Se você está cansado, se você está passando momentos de aflição, quem pode te dar força não é o prefeito da cidade, não é o governador do estado, não são os médicos. Quem pode te dar força é realmente o Senhor. Então ele fala: dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se de repente você está abatido, se de repente você está realmente agora angustiado, sabe? Não tem mais vigor nenhum, eu não sei para onde ir. Deus sabe, Deus tem, Deus pode. Ele faz a última colocação aqui no 31 muito forte. Mas os que esperam no Senhor, esperam em quem? No Senhor, renovarão as forças. Você vai renovar as suas forças. E é interessante porque depois ele fala: subirão, correrão e caminharão. Quer dizer, em todo tempo, em toda situação, Ele conduz você à vitória. Então ele fala assim: renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Veja, você não vai ter nada que possa te bloquear quando você entender que quem está por você é Deus, é o Todo-Poderoso,
é o eterno, é o realizador, é aquele que te ama de uma forma tão especial, é aquele que abriu o coração para tratar a sua vida e abençoar você de uma forma diferenciada. E você precisa estar pronto para viver isso. Quando você acredita que não tem mais saída, que é o fim, então é hora de reavaliar e se lembrar que para o começo, né, ou para o recomeço, Deus está na sua vida. Isso mesmo. É para esse recomeço que Deus está na sua vida. Se você entender isso, você vai começar a se fortalecer. Você não está sozinho. Você está muito bem acompanhado. E não é só de uma hora, ou de uma vez, ou no trabalho, ou em casa, ou no passeio, ou na enfermidade. Deus está com você todo o tempo todo. Então depende de quem? Depende de mim. Como eu vou agir? Como eu vou me posicionar? Eu vou buscar em quem? Eu vou buscar em Deus. Você tem que saber quem você é, para que você lembre sempre: eu tenho um pai, e esse pai é todo poderoso. Ele me adotou através do sangue de Jesus. Eu fui reconciliado, eu fui enxertado na videira verdadeira. Eu tenho essa condição de vida e vida abundante. Eu estou pronto. A Bíblia tem muitos personagens que nos ensinam isto. E um deles é Neemias. Neemias foi um desses que, no meio de uma tribulação total, no meio de uma dificuldade total, ele não voltou atrás. Ele se posicionou. Neemias 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos irmãos, e ele, e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Ou seja, eles estavam em miséria e desespero, ou desprezo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e a casa do meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, e de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Olha, a gente começa a perceber aqui que eles estavam passando uma aflição tremenda, e que de repente Neemias não estava passando mais aflição. Neemias ele estava numa posição, entre aspas, de privilégio. Ele servia o rei. Ele podia dizer assim: muito triste o que eles estão passando, mas não é problema meu. Mas a visão dele não foi essa. A visão dele foi muito mais profunda e diferenciada. Quando a gente olha para cá, a gente começa a entender o que ele começa a declarar, né? Força renovada para um recomeço. Primeiro, reconhecer a situação. Neemias parou para ouvir e reconhecer o que estava acontecendo. Ele fala no versículo 2: veio Anani, um dos meus irmãos, e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém, fendido até as suas portas, foram queimadas a fogo. Se você precisa de estratégia para qualquer situação, primeiro você vai precisar ser capaz de entender, de reconhecer a situação como um todo. Muita gente ficou animada, até mesmo com essa ajuda do governo, ou com o dinheiro que alguém ia pagar.
Tem pessoas que ficaram animadas momentaneamente porque iam ficar com algum recurso na mão, ou porque recebe algum prêmio. Quantas vezes você vê gente até que ganha na loteria, aí que esses que jogam, ganham na loteria, ficam, estarrecidos, porque nossa, pegou 1 milhão, pegou 2 milhões, está muito dinheiro. Com o tempo, o que acontece? Você percebe, a pessoa não tem sabedoria, não sabe como fazer, não tem pensado previamente o que faria com aquilo, e o final dessa história, sabe qual é? Ele perder todo o dinheiro e voltar para a mesma pobreza ou pior que a anterior, porque desacostumou com o que tinha e começou a tentar viver de uma forma diferente. Então nós começamos a ter que ter entendimento em reconhecer a situação. Neemias questionou e ouviu todo o relato que estava acontecendo. E disseram: os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. Ele quis entender por que eles estão em miséria e desprezo. Neemias entendeu que o povo de Jerusalém estava totalmente abatido, que não conseguiam, não acreditavam, como crescer, como se restabelecer, porque o que ficou lá era realmente tão difícil, que nem entre eles mesmo havia mais respeito. Não é que eles estavam apenas cativos de Nabucodonosor, de qualquer outra pessoa, não era isso. Eles estavam cativos deles mesmos. Entre eles mesmos não havia ajuda, entre eles mesmos não havia respeito, eles não honravam a Deus, eles não honravam os sacerdotes, eles não honravam os levitas, eles não estavam tendo nenhum comportamento condigno com a palavra de Deus. E aí é muito mais difícil, mas ele parou para avaliar tudo isso, né? Muitas vezes a gente entende essa dificuldade. O povo de Jerusalém ficou abatido, e não era fisicamente apenas, mas eles estavam moralmente e espiritualmente, estavam realmente caídos. Por quê? Porque eles não tinham mais a visão, né, do reino, a visão de Deus, porque eles não tinham mais aquilo que eles precisavam ter dentro do coração deles: intimidade com o Senhor, relacionamento com o Senhor. Eles não tinham mais, então eles estavam lá agora, com os muros rachados, as casas todas incendiadas, a comida pouca, sem recurso, os animais tinham sido levados embora, e agora eles não sabiam nem por onde começar. Eles não entendiam nem que quem criou o céu e a terra foi Deus. Amado, quando você não tiver por onde começar, quando você se encontrar sem recurso, quando você ficar numa situação difícil, quando você não tiver mais nada o que fazer, lembre, sempre existe Deus, sempre existe o Criador, sempre existe o Senhor, sempre existe uma promessa declarada da parte de Deus para a sua vida. Não volte atrás, não se desanime, mas busque no Senhor a tua resposta, busque no Senhor, porque é importante você entender, o espiritual é aquilo que te mantém. A pior derrota que pode nos alcançar não é a física. A pior derrota é quando o inimigo te coloca como um refém espiritual. Um refém espiritual. Sabe aquilo que você já não enxerga futuro? Você não consegue saber para onde vai, como alcançar, de que maneira realizar. Você perde a visão de tudo isso. Aí você começa a desacreditar na sua aliança com Deus. Você começa a desacreditar. Você já não consegue sentir paz para dizer assim: olha, aconteça o que acontecer, eu estou ligado a Deus e Deus está ligado a mim. Aconteça o que acontecer, o meu coração está cuidado por Deus. Então, se Deus criou o céu e a terra, se Deus criou o homem, Deus é capaz, surpreendentemente capaz, de restaurar tudo que está quebrado e de levantar aquele que está abatido. Aí quando a pessoa está abatida assim no espiritual, desacreditada, né, será difícil você se restaurar. Como está a sua vida com Deus? Pensa aí um pouquinho. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que você tem vivido a presença de Deus? O seu relacionamento com Ele é um relacionamento unilateral? Você de repente só fala, mas não ouve Deus, não permite que Ele fale com você. O que é que tem acontecido na sua vida? Como é que você tem se permitido ser tocado, ser realmente fortalecido, ser renovado, estar preparado mesmo para viver e vencer debaixo da potente mão desse Deus maravilhoso? É importante. Segundo, buscar poder para resolução. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus.
Ele chorou, lamentou, ele ficou quebrantado, aguardando uma chance. E lá no 5 ele fala, e disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos, teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e a casa do meu pai temos pecado. Ele foi buscar poder. Poder só acontece quando você tem realização ou intimidade com Deus. E intimidade com Deus é quando eu reconheço que tem coisas que fazem sombra entre eu e Deus. Foi o que ele fez. Ele começou a pedir perdão pelos pecados, ele começou a interceder em oração pelo povo, ele pediu até mesmo perdão pelos próprios pecados. Ele entrou na brecha por aquele povo, mas também pediu pelos seus pecados. Por quê? Porque ele sentiu que para ele poder entrar numa dimensão de conversa tão íntima com Deus, ele também precisava estar pronto, preparado, livre. Ele precisava falar, como diz, olho no olho, né? Face na face, né? Alguma coisa que coloca você pertinho. E é isso que muda. Ele colocou aqui, Senhor dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Ele trouxe, ele lembrou a palavra de Deus e colocou, peraí, o Senhor guarda, o Senhor tem um carinho especial com essas pessoas que guardam os seus mandamentos. E aí ele lembrou, peraí, é verdade, mas eles não estão com os mandamentos, eles estão fora dos mandamentos. Por quê? Porque afinal de contas eles estavam em desobediência, eles estavam em rebeldia. E é isso que gerou todo esse fato. Então por isso ele começa a fazer o quê? Começa a pedir perdão por aquela situação. Meu amado, nós sabemos reclamar, nós sabemos pedir coisas para Deus, nós sabemos dizer até mesmo que Deus não fez, que nós gostaríamos, mas nós esquecemos de uma coisa, que o pecado, segundo a palavra, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então se eu quero uma restauração, eu preciso reconhecer o que está errado na minha vida, o que me tira da presença de Deus. E eu não estou falando isso como legalista, eu não estou falando isso como religioso, estou falando isso como alguém que ama, porque quem ama cuida, quem ama protege, quem ama se aproxima, quem ama quer continuidade. Então se você ama Deus, se você quer continuidade, quer proximidade com Deus, tire aquilo que não agrada a Deus do caminho e chegue mais perto dele. Arrependa-te dos teus pecados e dos teus comportamentos e viva todas as promessas que ele faz para os filhos dele, né? Somente Deus pode todas as coisas. Se você entender isso, já terá meio caminho percorrido, já vai crescer, né? Neemias por si próprio não tinha capacidade de resolução. Ele sabe, Neemias sabia, vai ser impossível, eu não resolvo essa parada, eu não resolvo. Mas ao mesmo tempo ele falava, na cabeça dele, ele falava assim, mas eu sei quem resolve, eu sei quem pode tomar atitude de resolução, eu sei quem pode cuidar disso. Ele fala, peraí, para mim é impossível, mas a Deus nada é impossível. Grava isso no seu coração. Para Deus, isso mesmo, para Deus não há impossível. Por isso é que ele se socorreu em Deus, porque ele sabia que para ele, ele era empregado do rei, não podia sair. O povo estava do outro lado precisando de ajuda. Quando chegasse lá, ele ia precisar de material, ele ia precisar de autorização, ele ia precisar de um monte de coisa. E ele sabia, eu não vou conseguir fazer isso, mas espera aí, Deus pode fazer todas as coisas, Deus pode liberar, Deus pode tocar no coração, Deus pode restaurar, Deus pode prosperar, Deus pode todas as coisas. Então ele sabia onde buscar, né? Ele fala, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei. Depois ele fala, Senhor grande e terrível, guarda a aliança, a benignidade para com aqueles que amam. Ele está dizendo, trazendo o quê? Intimidade. Esteja, pois, atento aos teus ouvidos. Ele vai pedindo a Deus, Senhor, precisamos de conversar agora, precisamos resolver agora, precisamos transformar agora, precisamos liberar agora. Amado, se você quiser ver a liberação de Deus na sua casa, chama a Deus para conversar, entra na intimidade com Jesus Cristo.
A pessoa gosta de falar, pela graça sois salvos, é um favor que eu não merecia. Tá bom, mas agora mostra para ele que você fica feliz, que você se agrada de ter essa intimidade. Mostra para ele o quanto ele é importante na sua vida. Chama ele para sentar com você à noite. Conversa, se apresenta, rasga o seu coração na presença de Deus. Fala para ele quais são as suas fragilidades. Você não sabe? Tá, faz de conta. Lógico que você sabe. Então, ao invés de fazer de conta fingir, seja objetivo. Se apresenta, foi o que Neemias fez. Ele foi objetivo, se apresentou, entregou. Terceiro, exercer o poder da resolução. Exercer o poder. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos. Vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam atentos teus ouvidos à oração. Ele começa a chamar a atenção para dar essa conotação. Ele fala, peraí, o Senhor diz que quando o povo desobedecesse às leis que Moisés ensinou, o Senhor ia esparramar o povo pela terra. Mas o Senhor também diz que se o povo se arrependesse e voltasse para ti, o Senhor traria eles, não importa de onde eles estivessem, por mais longe que eles estivessem, o Senhor ia trazê-los de volta, o Senhor ia restaurá-los. Ele estava usando simples e tão somente a palavra de Deus. Ele estava usando o ensinamento de Deus a favor daquele momento. Ele estava realmente exercendo o poder da resolução. Aqui pode-se dizer que exercer é colocar em prática, é executar aquilo que a Bíblia diz que nós somos filhos escolhidos, queridos, menina dos olhos de Deus. Olha o que ele fala no 8, lembra-te, pois, da palavra que ordenaste, vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei. Ele está dizendo claro aqui, vou fazê-los habitar no meu nome, vou dar a eles uma restauração. Se você quer uma mudança na sua vida, na sua casa, na sua família, entenda esse processo. Entenda esse processo. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Mas ele não veio para dizer assim, não existe mais Deus, não existe mais nada. Existe. Essas palavras são fortes ao ponto de dar a você a visão do reino, daquilo que é estar na presença de Deus. Não é troca, é entrega, é diferente. Troca é quando eu vou dar alguma coisa para receber outra. Entrega é quando eu me lanço, independente do que vai acontecer. Eu acredito em Deus, se Ele fizer tudo é Deus, se Ele não fizer nada, Ele é Deus do mesmo jeito. Nós acreditamos e temos essa fé no Deus Todo-Poderoso, que Ele é Deus. E isso precisa ficar retido no nosso coração, porque nós fomos chamados aqui para fazer coisas maiores. Deus não pode negar a sua palavra. Ele não é homem para que minta, filho do homem para que se arrependa. Ele tem uma palavra e diante da sua palavra Ele vela, Ele cuida, Ele zela. E é isso que nós precisamos estar tranquilos. Nós andamos na palavra de Deus, por isso a nossa casa é transformada, por isso a nossa família pode ser transformada, por isso nosso emprego pode ser restaurado, por isso as nossas empresas podem ser prósperas, porque nós acreditamos num Deus que está conosco, cuidando de nós. Ou seja, não é um momento, eu não estou interessado ou interesseiro, eu tenho Deus como parte da minha vida, e isso precisa gritar no seu coração, que Deus venha fazer parte da sua vida, não num dia, não numa dificuldade, mas todos os dias, em todas as situações, porque é isso que Ele quer fazer por você. 4, provocar o recomeço. Provocar. Olha aí, Neemias, no capítulo 2, no versículo 2, ele fala, e o rei me disse, por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração?
Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolado, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Ele tinha que provocar uma situação, e nós muitas vezes não percebemos que o recomeço é provocado por aquilo que nós fazemos. Você já pensou nisso? Como você se apresenta? Como você pede alguma coisa? Sabe aquela criança, o filho, ele vem até você e fala assim: pai, eu quero uma bicicleta. Pai, não quero saber, eu quero uma bicicleta, me dá logo e tal. O pai fica nervoso, às vezes dá umas palmadas no filho, diz para ele que não vai dar e pronto, e acabou a história, morreu a vitória. Chega, não tem conversa. Mas quando o filho sabe chegar e sabe provocar situações, ele sabe tocar o coração, ele tira proveito daquilo que está acontecendo. É aqui o que o nosso irmão Neemias fez. Ele tomou estratégia de 3 passos. 3 passos. Primeiro, chamou a atenção para si. Segundo, abriu uma janela para falar e sensibilizar o rei. Terceiro, fez seu pedido para o recomeço. Olha lá, chamou a atenção para si. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração? Naquela época, quando alguém se apresentava para o rei com cara de bravo, né, chateado, aquela coisa toda, ele poderia ser preso e até morto por isso, porque ele estava tirando a paz do rei. Então, quando Neemias começou a colocar esse posicionamento, ele já tinha passado pelo anterior e você sabe. Ele teve que orar, ele chorou na presença de Deus e pediu a intervenção de Deus. É por isso que fala aqui, ele orou, porque ele já estava numa intimidade com Deus. Ele já estava dizendo: Deus, eu vou chegar lá, eu vou precisar que o rei olhe para mim e perceba que tem alguma coisa diferente. Porque ele vai precisar me perguntar o que está acontecendo. Mas o que eu vou fazer? Sapatear, xingar, reclamar, bater o pé? O que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada disso. Mas eu posso estar com um semblante diferente. Todo dia eu chego lá muito feliz, mas eu vou chegar lá com uma carinha triste. E ele vai me perguntar: porque eu sou um bom funcionário, porque eu tenho caráter, porque eu tenho trabalhado dignamente durante todo o tempo que aqui estou. Então ele vai perceber: isto não é normal. E ele não está doente. Então o que será que está acontecendo? É a tristeza. Que tristeza é essa? Vai dar liberdade para ele falar. E é isso que você precisa entender. Você vai precisar ter estratégias para o recomeço. A segunda estratégia dele aqui nessa palavra: abriu uma janela para falar e sensibilizar o rei. Ele precisava sensibilizar o rei. Amado, as pessoas podem te ajudar. As pessoas podem desejar te apoiar. As pessoas podem até querer entregar algo para você para poder ajudar você. Mas você vai precisar que ela sinta o desejo, provocar o desejo, sensibilizar. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas ao fogo. Veja, até aqui ele não pediu nada. Ele apenas estava numa segunda fase da estratégia: abrir e sensibilizar. Sensibilizar o rei. Ele estava sensibilizando, ele estava contando o problema dele de uma forma ao rei se sensibilizar com aquilo, se entristecer por aquilo também, sentir aquilo também. Será que você está sabendo? Quando você vai falar com alguém, quando você vai começar algum negócio, quando você vai tomar alguma atitude, você está sabendo abrir uma janela de sensibilidade? Amado, se você quer pedir até dinheiro emprestado, se você não sabe abrir essa janela, com certeza ela se fecha para você. Você precisa estar pronto a entender esse mistério. E terceiro, aí ele fez seu pedido para o recomeço. Olha aí. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Senhor Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, quer dizer, se o senhor quiser, e se eu achar que eu mereço, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique.
Neemias conduziu o rei a se sensibilizar. E olha que ele não chegou aqui para pedir coisas a mais. Ele só pediu em primeira instância a ir até aquele lugar. Ele só pediu para que ele pudesse chegar e ver o que estava acontecendo naquele lugar. Mas essa era um dos passos daquilo que ele estava colocando como estratégia. Ele fez o pedido para o recomeço, mas ainda não era o recomeço, era um pedido, né? Ele abriu essa porta. Neemias, quantas pessoas se lançam fazendo pedidos com imposição e depois reclamam porque não alcançam seu pedido, às vezes são até hostilizados. Quantas vezes a mulher quer pedir coisa para o marido quer pedir alguma coisa para a esposa, o filho quer pedir para o pai quer pedir para o filho, o empregado quer pedir para o patrão, mas ele não procura usar esse tipo de estratégia, de sensibilização, de tocar, de fazer a pessoa desejar participar daquilo. Ele não usa, ele chega lá dizendo apenas tão somente o que ele quer e pronto. E aí ele recebe um não, aí ele fica indignado, como pode? Eu com um problema desse tamanho e agora a resposta é não. Ele não soube abrir essa janela para trazer essa sensibilidade a quem está do outro lado. Quinto, ter as respostas certas. Você precisa estar pronto. Você tem que ter as respostas certas. Você não pode, de repente, ir até lá para pedir alguma coisa sem saber o que vai fazer, sem saber aonde vai alcançar, sem saber como alcançar. Quando você tem um carro e precisa ir a algum lugar, e chega lá e vai precisar de gasolina, e aí você chega até alguém e diz lá, olha, eu preciso de gasolina, eu estou sem gasolina no carro, você pode me ajudar? A pessoa tira, vamos falar, R$10 e dá para você, e pronto, te ajudou, ele te ajudou. Só que você vai falar, mas R$10 dá 2 litros de gasolina, não dá para nada. Mas peraí, foi você que pediu errado. Foi você que não teve a interferência correta na hora de declarar. Foi você que não soube trabalhar com essa janela aberta. Foi você. Porque quando você chegar lá, você já deveria ter dito, vou até tal lugar, preciso alcançar isso, gastarei tantos quilômetros, é X litros para ir, X litros para voltar. E aí você teria uma resposta. Aí você teria uma condição. Esta colocação parece ser algo tão comum que nem deveria se falar. Porém, muitas vezes já vimos pessoas perderem as suas bênçãos ou realizações por não conseguirem distinguir que respostas teriam que dar. A sabedoria é um dom de Deus para aqueles que buscam. Então você tem que buscar. Você tem que buscar. Você tem que estar preparado. Você tem que estar realmente pronto. Né? Podemos perceber que Neemias respondeu a todos os questionamentos do rei. Todos. Ele não ficou perdido em nenhum. Com certeza isso trouxe confiança para que o rei pudesse tomar a atitude de ajudá-lo com toda a provisão necessária. Se há dúvida, se você tem dúvida, sabe, você não dá. Se eu acho que a pessoa vai pegar o meu dinheiro para outra coisa, você está passando na rua, vê uma pessoa e pede para você um dinheiro dizendo que está com fome. E aí você olha para ele e vê que ele tem a aparência de quem vai usar para algum tipo de vício. Você fala, não, eu não vou alimentar o vício dessa pessoa que pode ser pior. Ele não conseguiu trazer confiança, ele não conseguiu mexer no seu coração. Ele não se preparou para fazer aquele pedido. Ele foi de qualquer maneira e aí criou o quê? Desconfiança e acabou não tendo a geração do fim que ele precisava. Apóstolo, mas que falta de coração? Não é falta de coração, meu irmão. Quando você sabe que vai ser inócuo a tua ajuda, você acaba não ajudando. Então é muito importante que você entenda isso. Prepare as respostas, conheça o trajeto. Se Deus descesse agora aí na sua frente e dissesse para você o que é que você quer agora, e desse para você 5 segundos para falar, acabou, meu irmão. Se você não falou, já era. O que você falaria? O que você diria? Você precisa estar pronto até mesmo na sua oração. Você precisa estar pronto até mesmo naquilo que você presta serviço, naquilo que você ajuda as pessoas, naquilo que você está disposto a fazer. Não, conte comigo. O que é um conte comigo? Conte comigo tem que ter a continuidade da frase. Conte comigo naquela construção, vou carregar o cimento para você. Conte comigo se você precisar que eu ore com você. Conte comigo, tem continuidade.
Você precisa estar pronto antecipadamente com aquilo que você vai realizar. Com certeza, isso trouxe a confiança ao rei. E mais, no final do livro de Neemias, quando chega lá, ele fala de 52 dias. Neemias levou 52 dias para reconstruir os muros, acertar as coisas lá. Mas ficou faltando alguns comportamentos de organização, de administração. E sabe o que ele faz? Ele volta até o rei para conversar com o rei, pedir mais alguns dias, e depois ele volta até Jerusalém. Ou seja, caráter, posicionamento, determinação. Ele podia ter falado, não, mais 10 dias eu resolvo aqui. Eu vou ficar mais esses 10 dias e depois eu volto. Quando ele chegasse lá, o rei já estaria desacreditando nele. Talvez ele fosse para a cadeia, talvez ele perdesse o emprego dele, talvez ele fosse até morto. Por quê? Porque ele estaria provocando indignação no coração do rei. Mas ele, como tinha se proposto, tinha se estabelecido, ele não mudou. Apóstolo, o que o senhor quer falar com isso? Amado, quantas pessoas pedem dinheiro emprestado, pedem coisas emprestadas, combinam situações e depois não cumprem. E geram indignação, geram dificuldade. Quantas pessoas fazem votos com Deus e depois não cumprem? E às vezes não é voto financeiro só não. É voto de oração, é voto de ajuda, é voto de comportamento de fé. E depois ele não completa. E aí, o que você quer que seja feito? Há uma indignação nas pessoas que estão do outro lado, inclusive Deus. Quando ele olha, não, mas Deus sabe de todas as coisas, sabe que você é frouxo, sabe que você enrola, sabe que você mente, sabe que você engana, sabe? Mas ele espera que você mude o teu comportamento e melhore o teu perfil, inclusive na presença dele. Por isso nós temos que mudar a nossa história. Não é mais ou menos, agora é hora de estarmos postos. Olha aqui o que aconteceu, nível de confiabilidade nunca deve ser quebrado. 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo, foi 52 dias. E disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Olha que situação. Ele começa agora a, vamos dizer assim, separar em fatias, em pedaços. Ali no primeiro momento, o que ele falou para o rei? Eu queria ir visitar os meus parentes que estão lá numa situação desolados, abatidos, caídos, tal. O rei abriu o coração. E a primeira pergunta que ele faz é assim, mas quanto tempo vai durar a tua viagem? Neemias fala, 52 dias. O rei fala, tudo bem, né? Bom, 52 dias é bastante tempo, mas, poxa, ele tem sido um bom trabalhador, uma pessoa fiel, honesta. Eu vou dar essa chance para ele, vou liberar ele. Só que quando ele ouve esse quanto tempo, a primeira coisa que ele faz no versículo 7, disse mais ao rei. Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas aos governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue lá. Como é que ele ia passar? Como é que ele ia chegar lá? Ele precisava passar em outros lugares e ele era um serviçal do rei. Se vissem ele andando por aí, ele poderia ser tido como um fugitivo, como um escravo rebelde. E agora? Então ele já faz o pedido, eu queria uma autorização sua por escrito, para que eu possa passar, para que me permitam passar e chegue a Judá. Lá no 8 ele fala, como também uma carta de Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do pátio da casa, para o muro da cidade, para as casas em que eu houver que entrar. E o rei, mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Segundo a boa mão de Deus, ele deu carta para ele passar, ele deu todo o material para que houvesse a reconstrução dos muros e dos portões. Peraí, o primeiro pedido dele foi só para ir ver a cidade dos pais. Agora ele já está com uma autorização para ficar lá 52 dias e ainda mais, para levar com ele a autorização para andar lá fora, como se fosse livre, ainda mais, ainda matéria-prima, ou seja, material para reconstruir tudo.
Quando a gente olha para isso, a gente fala assim, puxa vida, como começou isso? Lá, quando ele chorou aos pés do Senhor e clamou a Deus pedindo perdão pelos pecados, ele trouxe uma reconciliação de relacionamento. Agora aqui no final ele fala, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Ele liga o fato. Tudo isso aconteceu porque a boa mão de Deus estava sobre mim. Amado, será que a boa mão de Deus está sobre você? Será que você está trazendo essa restauração para que haja? Porque muita gente lê aqui e fala assim, então o rei deu, então eu vou pedir para o meu patrão. Como é que você está começando a tua história? Como é que você está começando a tua história? Porque o final aqui está sendo claro. Segundo a boa mão de Deus. Deus tocou no coração do rei. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Ainda enviou proteção. Capitães do exército e cavaleiros foram protegendo ele até lá. Quando nós entendemos isso, a gente vê, peraí, o recomeço de Neemias foi excelente. Rabás, Quebrede, Anab, Assúbia. Quando você entender que a Decanahai, que a tua reconciliação com Deus vai trazer todo o restante que você precisa. Não sei se deu para entender. A tua reconciliação com Deus vai trazer todo o restante que você precisa. Ah, mas isso é Velho Testamento. Não. Buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Novo Testamento. Quando você começa a entender que Deus é Senhor e que o poder dele está sobre você, não importa se é Antigo Testamento, se é Novo Testamento, Jesus é a tua garantia para isso. Então você precisa hoje reconciliar o teu coração, canta. Você precisa reconciliar a tua visão. Não adianta reclamação. Uau! Tem gente que começa a dizer, mas olha, Deus não me ama, olha, Deus não faz, olha, não adianta, esse tipo de coisa não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é isso, é quebrantamento. Ei, quando ele se levantou ali, Neemias não se levantou para dizer, Deus, mata todo mundo, acaba com todo o restante, faz isso, não. Neemias se levantou com misericórdia, olhando para aquele povo totalmente abatido, querendo reconstruir aquele lugar, restabelecer, fazer alguma coisa diferente, mudar a estrutura deles, e começou pedindo perdão pelos pecados deles, pediu perdão pelos seus próprios pecados, entrou numa dimensão sobrenatural. Se você quer ver a tua casa mudar, saia do natural e entre no sobrenatural. Comece a ver as coisas de Deus acontecerem. Mas apóstolo, ele foi lá para construir o muro, ele foi lá para construir o portão, ele foi lá para colocar os ferrolhos, ele foi lá para restabelecer as casas. Irmão, mas muito mais. Olha, Neemias, ele levantou os muros, consertou os portões, reconstruiu o templo, restaurou os sacerdotes e os levitas. Quando ele chegou lá, não tinha mais sacerdote. Os levitas também tinham ido embora, sabe por quê? Porque eles não tinham mais o que comer. O povo já não estava mais dizimando. O povo já não dava mais primícias, o povo não dava mais nada, cada um para si e Deus para todos, se vira. Eles esqueceram que a base deles era a casa de Deus. Eles esqueceram que a base deles era o Senhor. Então eles olharam e falaram assim, não, para. Aí o levita teve que ir embora para a casa dos parentes. Aí o sacerdote teve que ir para a casa dos parentes. Aí o pessoal todo se mandou, porque não tinha como sobreviver. Foi ficar perto de amigos e parentes para poder comer. Quando o nosso irmão Neemias chega lá, ele começa a ver aquilo tudo, fala, pera, que bagunça é essa? O que aconteceu aqui? Ele reconstrói ali o templo, coloca o lugar onde se colocava as ofertas, reconstrói, começa a pedir de novo para que todos trouxessem as ofertas. O povo começa a trazer as ofertas e ele começa a restabelecer até mesmo não só o comportamento espiritual, mas também o comportamento político e social. Por quê? Porque os ricos se aproveitavam dos pobres, e ele foi lá e mostrou para eles, vocês estão errados, vocês não podem fazer isso com os pobres, vocês têm que ajudá-los. Aquele povo estava sem visão de governo. Então Neemias ali exerceu
pode-se dizer um apostolado. Entrou lá para mudar a estrutura, colocou de volta a estrutura do governo de Deus naquele lugar, foi totalmente restabelecido, jogou aqueles homens, Sanbalate e Tobias, fora daquele lugar, que estavam ali apenas tirando proveito e fazendo coisas erradas. Você entende? Que se você quiser mudar a tua casa, você não vai poder mudar ela apenas o sofá, você não vai poder pedir apenas para pagar a prestação, você não vai poder pedir para pagar conta de água e conta de luz. Se for para mudar a casa, tem que mudar ela toda. Pode ter paredes novas, pode ter móveis novos, pode ter contas pagas, mas você vai ter que entender que o espiritual da tua casa vai ter que mudar. Depla, Shebraque, Anabiahai. Não dá, da mesma fonte não pode sair dois tipos de água, água doce e água salgada. A tua boca uma hora abençoa, outra hora amaldiçoa. A tua boca uma hora fala palavras lindas e maravilhosas, outra hora fala palavrões de qualquer maneira. A tua boca uma hora é uma para shurikan darabai, é para a honra do Senhor, outro tempo é para a honra do diabo. Não é possível. Você precisa entender esse mistério. Neemias, ele foi até lá para reconstruir, mas não reconstruir apenas as muralhas, ele foi até lá para reconstruir o caráter, a estrutura, a intimidade do povo com Deus. Na Rassui canta Labaixa cai. Você precisa perceber que Deus quer entrar aí na tua casa agora. Você tem reclamado de tudo, tem falado que a tua vida é uma droga, que Deus não olha para as coisas, que com você nada dá certo, que você é isso, que você é aquilo, que a igreja é jugo nas suas costas. Para, irmão. Para, irmão. Para, irmã. Agora é hora de rever. Rever o quê? O que a Bíblia diz para você rever. Não sou eu que estou falando. Está aqui, ó. Reveja. Restabeleça. Porque Deus vai colocar paz, vai restabelecer o sentimental, vai trazer aí uma transformação, tanto na física quanto na financeira, vai dar a você a condição de uma vida abundante, e você precisa estar preparado para isso. Neemias estava preparado para isso, ele ficou lá todo o tempo lutando por isso, ele foi proibir algumas coisas, ele disse que não para outras coisas, ele separou o lugar aonde se colocava as ofertas. Será que teu coração tem lugar para as ofertas para Deus? Ou você só consegue pedir, dar nada? Não entrega? Você precisa mudar a tua configuração. Deus está falando comigo claramente, vai mudar muitas casas a partir de hoje, se você quiser mudar a tua vida. O recomeço está posto para você. O recomeço está posto para você. Ter as respostas certas vai provocar o recomeço. Você precisa estar pronto. Você precisa ter comportamentos. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. Em nome de Jesus Cristo. Não dá para fazer duas coisas diferentes. Deus e mamon. Você vai ter que escolher um dos dois. Os dois não dá para adorar. Verdade e mentira. Não dá. Dentro, fora, sabe? A pessoa um dia é totalmente imundo, outro dia é totalmente santa. Ah, mas Deus não faz esse tipo de cobrança. Não faz mesmo. Ó, não espere que Deus te cobre por isso, tá bom? Ele nunca vai te cobrar. Agora tem um problema. Quando nós chegarmos lá para entrar na presença de Deus, Ele vai falar o que é certo e o que é errado. E talvez a gente descubra que muitas coisas que nós achamos certas porque satisfazem a nossa carne não eram certas. Então procure conhecer a Bíblia agora. Não deixe ninguém te enganar. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ela é a regra de fé em prática para você. Está na sua vida. Então hoje, em nome de Jesus, você vai ver que está pronto a restabelecer, a recomeçar através do teu posicionamento. Você vai curar o seu relacionamento e vai ver a manifestação do poder de Deus ao teu favor, em nome de Jesus. Crê nisso? Prepara o teu coração. Coisas maiores Deus quer fazer. Coisas muito maiores. Olha, talvez você ainda não tenha recebido a Jesus Cristo. Receber a Jesus Cristo não é simplesmente deixar Ele entrar. Fica aí. Não. Receber a Jesus Cristo é colocá-lo no seu coração para viver o ensinamento dele como algo real. Então, quando você quer receber a Jesus Cristo, é porque você não quer mais andar como o mundo ensina. Você, a partir de agora, quer andar como Deus ensina. Quer andar como a palavra ensina. Ah, mas eu não quero jugo, eu não quero peso. Irmão, sabe por que é jugo e por que é peso? Porque você não quer Jesus Cristo. Quando você quiser Jesus Cristo, não é mais jugo nem peso. É que nem casamento.
Tem gente que quando casa fica, nossa, sabe o que é? A gente casa, aí a gente não pode sair de casa, aí a gente não pode isso, não pode aquilo. Mas quando você gosta daquela pessoa de verdade, quando você casa, você nem quer sair de casa. Quando você sai de casa, você quer sair junto com ela, quer levar ela junto. Até para assistir futebol, você leva ela junto. Você vai na lanchonete, você quer que ela vá junto. Você vai no cinema, quer que ela vá junto. Vai lavar o carro, vamos lá. A gente senta lá e toma um refrigerante enquanto espera. Ou seja, não é julgo. Por quê? Porque você ama. Mas quando você faz a coisa sem amar, eu quero Jesus, mas eu não quero nada das orientações de Jesus. Aí é julgo. Aí é julgo, aí pesa. Aí, meu irmão, como é pesado, como é difícil. Aí fica pesado por comportamento, às vezes por bebida, às vezes por droga, às vezes por prostituição, às vezes por mentira, por engano. Aí fica pesado, porque você vai andar como? Né? Você vai andar, não dá para... diz que, né, trevas e luz não se misturam. Então, como é que vai ser esse negócio? Aí é julgo. Agora, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, quando eu tenho Jesus Cristo no meu coração, eu quero viver a sua promessa. Então eu recebo a Jesus, levo ele para casa e digo para ele: Jesus, a partir de hoje, quero viver orientado por ti, quero estar debaixo desse amor tão grande que foi marcado naquela cruz. Então, se você quer aceitar Jesus, escreve aí, coloca aí embaixo, aí na relação no YouTube, ou no Instagram, onde você quiser, diga lá: eu quero receber a Jesus Cristo. Se você quiser que alguém ore por você, você coloca lá, ou o seu WhatsApp, ou um telefone, e alguém vai estar orando por você e te abençoando, dando a você a resposta que você merece e precisa, a presença de Cristo de uma forma especial. Amém? Oi, gente! Nós estamos aqui para trazer novidades para vocês. São muitas novidades, por isso vai acompanhando e anota tudo para não perder. A primeira delas é que a gente tem podcasts fresquinhos saindo. Você não ouviu nenhum podcast ainda? É um crime. É só entrar lá no Spotify e digitar Aliança da Paz ou Apóstolo Marcos Sardinha, porque nós estamos inaugurando um podcast do Apóstolo, com muito conteúdo exclusivo, e você precisa ouvir e repassar isso adiante. Se já era bom ter podcast da igreja, agora nós temos do Apóstolo Marcos. Gente, dobradinha é tudo. É só procurar, vai valer a pena. E você, não faz parte de nenhuma célula? Ai, mas agora, como que tá acontecendo com o afastamento das pessoas, o confinamento, quarentena, blá blá blá? Gente, as células estão acontecendo normalmente, mas agora elas são online. Se você não faz parte de nenhuma célula, procure o seu líder de macro, procure qualquer pessoa da igreja, porque ela vai saber te ajudar e orientar qual é a célula que mais se identifica com você e mesmo próximo do seu endereço, porque depois que tudo isso acabar, você continua indo pertinho da sua casa. Não se esqueça, essa é a grande oportunidade de fazer o convite para pessoas que têm medo, têm receio de chegar até uma casa de uma pessoa estranha, tem medo até de participar de igreja, mas agora não tem esse impedimento. Ele simplesmente liga o celular, coloca lá no aplicativo que a célula está sendo feita e fica no cantinho dela ouvindo a palavra de Deus. Seja um evangelista. Não esqueça também de mandar os seus pedidos de oração. Aqui no chat do culto você pode escrever lá o seu pedido que nós estamos orando por você, ou então você pode escrever o seu pedido em todas as nossas redes sociais, seja no Instagram, Facebook, em qualquer forma que você encontrar, manda o seu pedido que nós oramos por você e pela sua família. É verdade. Agora, falando em oração, falando em cuidar de pessoas, nós aqui da Aliança da Paz, juntamente com a NGI, estamos arrecadando alimentos. Por quê? Nós sabemos que muitas pessoas estão tendo problemas com os empregos devido à quarentena, perderam seus empregos, estão sem salário e estão necessitados de coisas básicas. Então, por favor, nos procure, faça a sua doação de 1 quilo de alimento, o que você puder, movimente a sua vizinhança, o seu bairro, o seu condomínio. Todo mundo está aí, disposto a ajudar. Seja um canal de bênçãos para as pessoas. Tem muita gente precisando dessas doações, então faça a sua parte. Talvez muita coisa já esteja acontecendo na sua vida, muita coisa já foi revelada através desse culto e você está perdendo a chance de contar o seu testemunho. Como que você vai fazer? Você vai gravar o seu testemunho com o seu celular, é só colocar ele deitado, filma com ele deitadinho assim, filmou você 15 segundos de vídeo, manda para o nosso Facebook, @Aliança da Paz Oficial é o nosso Facebook, manda lá no privado, no Messenger, e nós vamos colher esse testemunho e fazer um vídeo muito especial contando para todo mundo aquilo que Deus tem feito na sua casa. Não se esqueça que o nosso testemunho exalta o nome de Deus e também pode trazer uma pessoa para Jesus.
Agora falando de lives, toda quarta-feira às 21h30, pois é, logo após o culto terminar, você coloca lá no Instagram do One Way e assiste a live, gente. É uma série melhor que a outra. Não perca, edifique as pessoas, indique para algum universitário também assistir, porque depois, quando voltarem às aulas, ele já tem um grupo para participar. Se você não conhece o One Way, procura lá no Instagram, OneWay_NGI, tá escrito aqui embaixo. Acompanha direitinho, que é um trabalho poderoso que está acontecendo nos campos universitários. Tem outra live que está acontecendo durante a semana que você precisa acompanhar. E tá, gente, abalando. Tá bombando essa live. Toda quinta-feira, às 20 horas, live do Supere, com o apóstolo Marcos Sardinha. E o pastor Juliano. Não se esqueça, gente, assiste, porque o que Deus tem falado nessas lives, olha, eu nem te conto. Assiste, você precisa conhecer. Pelo Instagram do apóstolo Marcos Sardinha, ou pelo do Supere, @grupo Supere. Acompanha lá, quinta-feira, 20 horas, é maravilhoso. Tem mais uma live rolando. Ah, para. Essa você já deve ter visto, mas não basta ver simplesmente, você tem que repassar isso pra frente, né? Verdade. Todo sábado tá acontecendo às 16 horas uma live especial do Prostrado aos Teus Pés. Eu sou fã, fico lá. Eu também. E até porque essa live ela tem um fundamento muito legal. O Prostrado aos Seus Pés está fazendo essas lives também para arrecadar alimentos, arrecadar fundos para que a gente também possa comprar as cestas básicas, itens de higiene para abençoar essas pessoas que estão precisando nesse momento. Se você não sabe como contribuir, aqui embaixo está aparecendo agora um QR Code que é só para isso. Você lê esse QR Code, cai direto lá no PicPay e faz a sua transferência, faz aí o seu pagamento, abençoa vidas através desse valor. Mas não esquece de assistir sábado, 16 horas, tem live do Prostrado, mais de 1 hora de louvor, de adoração, de conversa, muito, muito bom. Além disso, você sabia que o Prostrado está em todas as plataformas digitais? E todos os CDs. Talvez você conheça só as músicas mais novas, mas desde 2006 o Prostrado existe e lá você vai encontrar o CD Onde Estão os Teus Pés, Me Leva, Conquistarei, Glória e muito mais. Tem até um CD romântico. É verdade, se você quer fazer aí um jantar romântico dentro de casa, coloque aí o CD que é especial para os casais. Maravilhoso. Que Deus te abençoe e até mais. Beijinho. Dessa maneira você pode todas as coisas e nada pode ser impedido a você. Neemias mostrou o caminho para nós. Você vê, ele era simplesmente um copeiro do rei. Ele não tinha nenhuma autoridade naquele lugar para conseguir tudo aquilo que ele conseguiu. Mas ele mostra para a gente que primeiro de tudo é conhecer a dificuldade, saber com que ele está lidando, ou o que ele está buscando. Segundo, ir até o Senhor, se apresentar a Deus, interceder pelo fato, por aquilo que vai realizar e ainda mais, liberar sua própria vida numa intimidade com o Senhor, você e Deus num relacionamento perfeito. Aí sim você começa a buscar a palavra, as promessas de Deus para a sua vida e pode até recitar cada uma delas, mostrando que você crê na palavra, no poder e na autoridade de Deus. Fim de tudo é vencer, fim de tudo é crescer, fim de tudo é alcançar o objetivo, sua casa abençoada, sua família abençoada, saúde restaurada, a porta de emprego se abrindo. Olha, uma pessoa falou para mim, alguém perdeu o emprego. Amado, deixa a palavra de Deus vir para você. Se fecharem uma porta, Ele abrirá outra melhor. Acredite nisso. Deus está abrindo portas neste período. Esse mês 6 será o melhor mês da sua vida. Você vai colher até o que você não plantou. As portas se abrirão. A prosperidade chegará a você e você vai glorificar a esse Deus de uma forma especial em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, que possa reinar hoje e para todos sempre em vossas vidas. Você que crê diz amém. Grande beijo, Deus te abençoe.